dia, pessoal de psicologia jurídica, psicologia aplicada ao direito. Há algum tempo eu não postava. Hoje eu vou tentar abordar de uma forma bem sintética aqui para os meus alunos de psicologia aplicada ao direito a questão do transtorno de conduta e do transtorno de personalidade antissocial, a psicopatia e envolvendo o direito penal. Pessoal, eu chamo a atenção mais uma vez para esse vídeo e todos os que eu posto em relação à psicologia aplicada ao direito, porque eu não tenho formação em psicologia. A minha formação é em direito e eu utilizo da psicologia como uma medida ou como uma disciplina que ajuda, aplicada ao direito, nessa questão da interdisciplinariedade, da multidisciplinariedade, para que a gente possa aplicar a psicologia em favor do direito, tá? Então, em momento algum aqui, eu venho como uma profissional competente da área para trazer diagnósticos, amneses em relação a quaisquer condutas ou espécies de comportamentos ou de transtornos dos indivíduos. A minha função aqui é simplesmente reportar uma mensagem para os meus alunos e para todos vocês que me assistem, que me acompanham, que eu vejo que está sendo pessoal de todo o Brasil, tá? Que tem acompanhado os meus vídeos. A minha aplicação é a abordagem da benesse ou do benefício que a psicologia pode trazer para nós, operadores do direito, tá? Então, as minhas considerações eu trago diante das minhas linhas de pesquisa, das minhas leituras que eu realizo em relação à disciplina de psicologia. Então, mais uma vez, eu não tenho competência nenhuma para traçar nenhum tipo de diagnóstico. A minha aplicação é simplesmente teórica em relação ao exercício do direito. Tá bom, pessoal? Então, diante disso, hoje eu gostaria de falar sobre o transtorno de conduta e o transtorno de personalidade antissocial, que aí encontram-se os psicopatas, né? E em relação ao direito penal. Olha o casalamento aí, olha a interdisciplinaridade dessas disciplinas, tá? Bom, pessoal, o que eu tenho lido, o que eu tenho pesquisado, o que eu tenho visto, né? O transtorno de conduta, então, ele é inserido às crianças e aos adolescentes, tá? Já o transtorno de personalidade antissocial e, portanto, a psicopatia, e os psicopatas encontram aí dentro, seriam, então, os adultos já com discernimento formado, com complemento já formado de discernimento. Então, transtorno de conduta, criança e adolescente, a psicopatia, 18 anos em seguida. Bom, Daniela, será que toda aquela criança ou adolescente que sofreu na fase da infância ou da adolescência um transtorno de conduta, ela vai ser, tá, um adulto psicopata? Não, o que eu li na literatura, que não necessariamente ou não de forma obrigatória. Por quê, pessoal? Porque o transtorno de conduta, ele acomete as crianças e adolescentes. Daniela, mas eu sou pai, eu sou mãe, eu sou tia, eu sou avó, eu não consigo perceber de que o meu filho, o meu neto, o meu sobrinho tenha o transtorno de conduta. Até mesmo porque eu não sou profissional da área e somente o profissional pode fazer essa anamnese, tá? Mas enfim, o que eu percebi da literatura? Que essas crianças e adolescentes que possuem essas espécies de transtorno de conduta, elas não passam ilesa à sociedade, ao convívio, ao meio a qual estão inseridas. Porque são crianças e adolescentes que incomodam. Porque são crianças, pela DSM-5, quais são os sintomas, quais são as características daquela criança e adolescente que apresentam o transtorno de conduta, tá? São mentirosos, são manipuladores, são dissimuladores, são sedutores, não gostam de cumprir regras, normas sociais, uma sexualização precoce, crueldade com animais, crueldade com pessoas, egoístas, não possuem remorso. Então, Daniela, quer dizer que eu tenho uma criança em casa que é mentirosa e ela possui o transtorno de conduta? Não. Os transtornos ou os sintomas do transtorno de conduta não podem ser vistos de forma isolada. São uma junção de sintomas que vem a provocar e diante, então, do especialista competente é que será determinado. Então, é um conjunto de sintomas que serão verificados, mas esses comportamentos inadequados de falta à escola, fuga em casa, matar aula, né, prostituição em relação às meninas, uso de drogas em relação aos meninos e também meninas,
juntamente com esses outros sintomas, podem caracterizar uma criança que esteja passando por um transtorno de conduta. Quanto mais cedo for diagnosticado, melhor é possível o tratamento com o profissional adequado. Agora, a literatura nos coloca que se uma criança e uma adolescente ele possui um transtorno de conduta e esse transtorno de conduta não é verificado ao meio ao qual ele está inserido, não é tratado, ele não é moldado, é como se a criança e o adolescente, por eles não possuírem um discernimento ainda completo, eles fossem uma pedra e que eles precisam de ser modelados, eles precisam de ser zelados, eles precisam de ser trabalhados, cuidados. E se aí eles não forem, eles podem sim se tornar profissionais, podem se tornar adultos com o transtorno de personalidade antissocial, portanto, tornarem-se pessoas psicopatas, tá? Mas não necessariamente, porque há o tratamento. Então, Daniela, existe tratamento e existe cura para criança e para adolescente que possui o transtorno de conduta? Sim, a literatura coloca que sim. E a psicopatia? Não, pela literatura psicológica, não há cura para a psicopatia. A psicopatia é tida como uma doença da alma, tá? É muito difícil o diagnóstico. É muito difícil fechar o diagnóstico de um psicopata, porque a própria pessoa não sabe que ela possui esse transtorno. Quem é que começa a verificar? O meio, as pessoas a quais convivem com esta pessoa. Então, os profissionais, eles se utilizam de questionários para que eles possam fazer seus diagnósticos, suas anamneses. Um questionário muito tido na literatura é de Robert Harry, que ele, então, permite com que os profissionais traçam um eixo, traçam um caminho para verificação, tá? Então, aquele adulto, então, psicopata, pela DSM-5, ele possui, então, sintomas, vários sintomas. Da mesma forma, mentirosos, manipuladores, dissimuladores, cruéis, cegos, frios, calculistas, sem nenhum tipo de remorso. Suas ações todas são planejadas, eles são completamente racionais, eles sabem o que eles estão fazendo, é o certo ou o errado, e doa quem doer, eles vão continuar fazendo para atingir o fim, o objetivo, o qual eles querem. Os psicopatas não são doentes mentais, os psicopatas não são esquizofrênicos. Nós vimos que a esquizofrenia está lá dentro dos delírios, que nós estamos diante, então, do transtorno de personalidade esquizotípico, diferentemente aqui, tá? Do que deve ser abordado. Então, pessoal, esses são os sintomas. E aí a doutrina ainda trabalha com a diferença de sociopatia para psicopatia, tá? Alguns doutrinadores nem trabalham, dizem que são palavras sinônimas, mas para aqueles que fazem a diferença, a psicopatia seria aquele adulto que possui o transtorno de personalidade antissocial, mas de forma prévia, na sua fase da infância ou da adolescência, passou pelo transtorno de conduta, que não foi tratado, que não foi recuperado e logo tornou-se um adulto psicopata. E a sociopatia não, seria uma criança ou um adolescente que, seja pelos 3 fatores, psico, genético ou bem como o meio, ele não era uma criança, ele não possuía na adolescência ou na infância o transtorno de conduta, mas na fase adulta ele adquiriu, ele tornou-se, em virtude do meio pelo qual ele é inserido, ele tornou-se um adulto com um transtorno de personalidade antissocial, por isso então sociopata, tá? Então seriam as distinções. A doutrina também traz distinção entre a psicopatia primária e entre a psicopatia secundária. A psicopatia primária seriam os indivíduos altamente inteligentes, completamente sedutores, completamente sociáveis, transitam no meio social a qual eles estão inseridos, tá? Com uma autoestima enorme, diferentemente daqueles que estão dentro da faixa da psicopatia secundária. Aqui a doutrina coloca que seriam pessoas dependentes, introspectivas, solitárias, com baixa estima, com ansiedade, tá? E que dependem então do outro para que se possa realizar.
E então, pessoal, existe o que a gente fala que pode um psicopata possuir várias espécies de transtornos, a comorbidade. Então, o indivíduo, tá, que faz parte dessa psicopatia primária, ele pode associar tanto o transtorno de personalidade antissocial, como também o transtorno de personalidade narcisista, ser egoísta, como o transtorno de personalidade histriônico, lembra? O centro das atenções, que são sedutores. Já em relação à comorbidade, que se fala da psicopatia secundária, esses indivíduos que estão nessa faixa da psicopatia secundária, eles têm uma junção aí também de outros transtornos, como os transtornos de paranoide, né? São pessoas rancorosas, são pessoas vingativas. O transtorno de personalidade dependente, eles são dependentes, eles precisam da voz do comando do outro, tá? Então, por exemplo, quando nós estamos diante dessas seitas, né, que a gente verifica que acontece muito nos Estados Unidos, então o terrorista, o terror, o homem-bomba que entrou no avião e com a bomba ele eclodiu. Então, percebam que para a literatura, esse indivíduo ele é classificado como um psicopata secundário, porque ele faz aquilo que é determinado por outro, por uma seita, tá? Então, a gente precisa, pela literatura, distinguir essas questões teóricas para uma prova nossa. Além disso, a doutrina coloca que o verdadeiro criminoso, aquele que fere o direito penal, que viola a norma do penal, ele está lá inserido dentro da psicopatia primária. Tá certo, pessoal? Então, olha só. Os traços de transtorno de conduta são os mesmos traços da psicopatia. A diferença é que o transtorno de conduta, ele incide nas crianças e adolescentes. Há possibilidade da cura através de um tratamento legal, através de um tratamento sério, feito pelos profissionais competentes da área, tá certo? Que vão lapidar aquela criança, que vão lapidar aquele adolescente, tá certo, pessoal? Porventura, se não houve esse trabalho, ele pode se tornar, então, um psicopata na fase adulta, com esses sintomas muito mais aflorados, com esses sintomas muito mais agressivos, no sentido de compelir, de fazer, de executar, de planejar e de ser frio e de fazer o que deve ser feito para atingir o seu objetivo. Há a questão da sociopatia, que são os indivíduos, então, na fase adulta, que não havia nenhuma percepção ainda do transtorno, mas que, em detrimento ao meio que vive, tornaram-se, então, sociopatas. Pessoal, meu tempo está acabando, eu volto no outro vídeo, fazendo a ligação da psicopatia, do transtorno de conduta, em relação ao direito penal. Beijo para vocês, volto no segundo vídeo, parte 2. Beijo!